tudo bem? Essa é a lição 4 do primeiro trimestre de 2026. Viramos o ano. E aí, Daniel? Ele fez uma cara porque a gente tá gravando 2025, mas viramos o ano aí, tá bom? E aí, Daniel? Você já vai pra adolescente daqui a pouco, né? Adolescentes é o nosso amigo, o Daniel é meu filho. Ele ainda tá no juvenis, mas já ele vai pros adoles. Mas ele já tá sempre aqui ajudando nas lições dos adoles. E da onde que você é? Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Às vezes perguntam, de onde vocês são? Campo Central, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Coloca aí embaixo da onde que você é, quanto tempo você descobriu o nosso canal, se você tá gostando, você tem que melhorar. Eu falo, ó, a gente precisa abrir um podcast também pra falar uns assuntos diferentões, difíceis. Eu acho que isso é muito legal, né? A nossa história de hoje é esse aqui, ó. Pra você que abriu aqui, a gente estuda a lição dos adolescentes, é um canal que estuda a lição dos adolescentes da Igreja Adventista, e a gente tem um manual por trimestre com as liçõezinhas que a gente tem que assistir, que a gente tem que ler e assistir. E a gente acompanhado lê isso aqui, ó, desse trimestre aos embaixadores. Daniel, a lição 4 fala roubando a Deus. Você quer ler pra gente, por favor, o verso? Havia, porém, um homem chamado Ananias que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade e levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos. Mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Atos 5, 1 a 2. Vamos recapitular, então. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus ficou aqui 40 dias andando e tal, e vendo os discípulos, e viu Pedro, e viu, enfim, teve 3 aparições para os discípulos. E aí ele subiu. E aí ficou o povo. E o povo se reuniu e falou, olha, agora que Jesus foi, e ele lembra que ele falou para Pedro, apacenta minhas ovelhas. E aí o pessoal falou assim, ó, a gente tem que se reunir, a gente tem que ficar forte, a gente tem que pegar a palavra e falar para todo mundo. E o que aconteceu? Muitos, quando começaram a se declarar cristãos, começaram a ser apartados da sua família. Então, o que eles fizeram? Tiveram que fazer? Reunir uma comunidade entre eles, que eles se ajudavam, um cuidava do outro. Por exemplo, os ricos vendiam propriedade para ajudar os órfãos, as viúvas, necessitados e aqueles que foram excluídos da sua família. Naquela época, quando você falava, me tornei cristão, eu quero ser um seguidor de Jesus, eles excluíam, porque muitos ainda achavam que Jesus não era o Salvador, eles não acreditavam. Então, eles estavam preocupados que precisava ter uma comunidade que cuidasse um do outro, sabe? E aí, o que aconteceu? Quando vinham as pregações, as pessoas ficavam animadas, os olhos brilhavam e muitos começavam a vender suas propriedades. Barnabé, né? A Bíblia traz a história que Barnabé vendeu a propriedade, deu tudo no pé dos apóstolos e falou, olha, usa para cuidar dos mais necessitados. E numa dessas pregações tinha quem? Ananias e Safira. Um casal. E eles ficaram assim, vamos ajudar também, a gente tem que ajudar, né? Ficaram, porque o Barnabé ficou famoso, sabe? Todo mundo ficou muito agradecido. Nossa, o Barnabé é um homem de Deus, sabe? As pessoas colocaram assim o Barnabé lá em cima, tal, mas não era a intenção de Barnabé. O Barnabé fez assim, de coração, porque era para ser feito. Ele falou, não, tem que fazer isso por Jesus, para propagar e tal. E Ananias e Safira ficaram impressionados e talvez pelo impulso falaram, não, a gente também vai fazer isso. A gente tem uma propriedade, a gente vai vender e vai dar tudo aqui na igreja. Tipo assim, né? Ninguém pediu, eles ofereceram. Ananias e Safiras, eles foram até um culto. Nesse culto, eles viram que eles acreditaram em Deus. Então eles falaram, nós vamos vender nossa propriedade e vamos dar dinheiro pra eles estão precisando. Só que quando eles venderam a propriedade, bateu o arrependimento. Quando eles viram aquele dinheiro, eles estavam com um sentimento de ganância. Eles deram apenas metade do valor, não o valor total. E quando um apóstolo perguntou a Ananias se aquele era o valor total, ele falou que sim. Então o apóstolo falou, Ananias, por que você mentiu? Você podia apenas ter falado que você não deu o valor total. Mas quando você mentiu, você não mentiu para nós, você mentiu para Deus. Então, quando ele saiu, ele morreu. Caiu durinho. E os homens sepultaram ele. Quando Safira chegou... 3 horas depois, né? E quando ela viu, ela perguntou, quem são esses homens? E aí o apóstolo respondeu, são os homens que sepultaram seu marido. Aí ela caiu morta no chão também. Porque disse que ele perguntou pra ela, você tem certeza que foi esse valor que vendeu
vendeu o imóvel e ela confirmou, né? Ela falou, Ela mentiu de novo. Ela mentiu de novo. Não, ela mentiu pela primeira vez. A Ananias mentiu, aí ela mentiu sobre ela fez a mesma mentira. Ela confirmou a mentira, né? E aí ela caiu também. Uau. Mas o apóstolo tinha pedido pra ela fazer aquilo? Não, Por que eles fizeram? porque eles queriam ser reconhecidos Eles como queriam. Barnabé. Exatamente. Eles eram gananciosos. Na verdade, no coração deles, não tinha aquela entrega. Eu vou dar de coração, porque não é meu, porque a gente precisa propagar a palavra com alegria. Não, eles queriam ser conhecidos como Barnabé. Eles tiveram duas coisas, a ganância e a hipocrisia, porque eles queriam parecer algo que não era de verdade. Às vezes as pessoas querem parecer algo que não são, não é? E aí eles prometem algo que eles não podiam cumprir. Às vezes a gente faz promessas que não cumpre. Isso é errado. Mas pior ainda é a gente prometer pra Deus algo e também não cumprir. Também é horrível. Você sabe que a parte triste de Ananias e Safira? Também, principalmente, porque ninguém pediu isso a eles. Eles é que prometeram. Nem Deus pediu, porque Deus também não precisa. Mas eles ofereceram, eles prometeram. Então eles prometeram e mentiram, não foi para os homens, foi para Deus. Então não faça promessas que você não vai cumprir. Ou melhor, cumpra o que você prometer. Deus, eu não quero mais fazer esse pecado. Me ajuda, me dê forças. Deus, tira esse sentimento ruim de mim. Mas o sentimento que eles tinham no coração, porque às vezes as pessoas parecem algo, mas Deus sabe o que tem no coração, Deus sabe o que tem na mente. Então, eles queriam parecer muito cristãos, bons, ricos, e na verdade, eles não eram aquilo. Eles eram hipócritas, eles queriam parecer algo que não era, e também mentiram para Deus, prometendo algo que eles não iam cumprir. É os dois pontos mais importantes da lição. A gente querer parecer algo que não é, e prometer algo a Deus que você não vai cumprir. E aí, quando a gente deixa de fazer o que é certo... mentir pra Deus. Mentiu. Eles podiam simplesmente falar, não, a gente não vai dar valor total, vai ter um arrependimento. Mas não, eles mentiram. Eles mentiram quando eles viram todo aquele dinheiro. Falaram, mas se a gente ficar com pouco? Porque o que acontecia? Naquela comunidade, todo mundo vivia do fundo da comunidade. Todo mundo vivia, então tudo era de todo mundo era bom. Você precisa de uma cama? Troca comigo, eu vou te dar uma manga, umas frutas. Mas ninguém cobrava de ninguém, um ajudava o outro. Mas eles ficavam tanto com o dinheiro da comunidade para se manter, como com o dinheiro da venda. Então foram gananciosos. Quando a gente fala roubando a Deus, é que quando você deixa de fazer o que é certo na obra, né, de você dar certinho o seu dízimo, sua oferta, porque nada é nosso. A gente não está dando para Deus, a gente está devolvendo como forma de gratidão. E quando a gente deixa de devolver, a gente está roubando. Pensa, Deus nos dá tudo, Deus nos dá o ar, o alimento, tudo. E a gente deixa de devolver, então a gente está roubando a Deus. E aqui, ó, vou ler só pra gente finalizar. Aí, ó, o que fala aqui nos embaixadores. No caso de Ananias e Safira, a desonestidade para com Deus foi rapidamente punida. Muitos em nossa época cometem o mesmo pecado. Não é menos terrível aos olhos de Deus hoje do que no tempo que foi dos apóstolos. Ele deu advertência e todos os que se entregam à hipocrisia e à cobiça estão destruindo a si mesmos. Ah, mas parece que tem pessoas que prosperam e não acontece nada e Deus usou eles. A gente tem até aquela brincadeira, o meme, Deus vai te usar de exemplo, né? Cuidado que Deus vai te usar de exemplo. Mas Deus precisava naquele momento educar e a igreja que estava crescendo naquele momento. Então as pessoas estavam assim, Jesus tinha acabado de ir, então eles precisavam entender o quão sério era aquele trabalho de Deus, né? E quanto as pessoas tinham que ser honestas e corretas e ajudar uns aos outros. Bom, Deus abençoa homens e mulheres com posses e bens para que eles possam doar a sua causa. E se seguissem o plano de Deus, a mensagem de salvação chegaria ainda mais rápido e a mais pessoas. O que você gostaria de fazer nesse sentido? Aí aqui, ó, quem tem a lição, você acessa esse QR Code e você vai aprender um pouco mais dessa lição. E é sobre isso, né, Dani? Que bom que você ficou conosco. A gente vai orar para que Deus nos ajude, a gente não ser hipócrita, a gente não querer ser algo que não é. Não ser ganancioso, não ser ganancioso, não mentir, exatamente. Você faz oração pra gente, Dani? Querido Deus, muito obrigado por esse dia, porque nós estamos bem, porque nós estamos com saúde. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E nos ajude a ser menos ganancioso e menos mentirosos. Que o Senhor nos proteja e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.